Pessoal, então boa tarde a todas e todos. Agradecer a presença de todas e todos vocês aí nessa nossa sexta-feira, 24 de setembro. Eu tenho algumas questões aqui bem pontuais para repassar para vocês. E depois a gente faz um repasse aí nas atividades das comissões e das unidades, né, aquelas que estiverem representadas aqui, tá bom? Antes de passar aqui, já combinei com o Daniel vai precisar se ausentar daqui a pouco, por conta de consulta médica, né, Daniel? Aí, o Daniel tem dois pontos que são importantes ele relatar aqui para a gente, Daniel, fica à vontade, então. Tá, joia, professor André. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É bom reencontrá-los novamente. Pessoal, são dois pontos, né? São bem breves, vou ser bem rápido. Um é dar um retorno, né, para vocês sobre a questão do projeto Alunos Conectados, né? É um edital que foi lançado ainda no mês de julho, né? E que né, foi um dos programas que o MEC lançou durante a pandemia, né, um programa que faz um repasse de chips de telefone celular, né, com uma certa quantidade de dados, para que os estudantes, né, possam acompanhar as atividades remotamente. Então, a gente lançou esse edital para a seleção de estudantes, né, no dia 9 de julho. O resultado final, né, período de inscrição, resultados, recursos. O resultado final foi divulgado no dia 12 de agosto. E logo após isso, né, a diretoria de apoio ao discente, né, na pessoa da Aurora e com a ajuda aí do Diogo, tentaram, né, fazer o cadastro desses estudantes contemplados. A gente teve 116 estudantes contemplados no sistema, né, na plataforma, um sistema gerenciado pela RNP. Tá? E, enfim, após o lançamento dos dados, o sistema, né, apresentou um erro, né, a Aurora tentou vários contatos, né, abriu protocolos, né, usou os sistemas, né, do Fale Conosco, da RNP, do MEC, enfim, nós começamos a partir dali uma maratona de tentativas de solução do problema, né, e, né, e aí uma notícia boa, né, ontem a gente conseguiu finalmente, né, solucionar esse problema. Ela fez um compilado das informações, me passou, né? Eu passei para o professor André, a gente conversou um pouco sobre a situação. O professor André conseguiu fazer contato, né, lá no MEC e a gente conseguiu finalmente resolver essa situação ontem. Então, né, os alunos contemplados já foram cadastrados no sistema e agora é realmente só aguardar a entrega dos chips. E o outro ponto, pessoal, tem a ver com e-mail, né? Ontem eu enviei um e-mail para os diretores gerais, né, informando sobre uma doação, tá? Uma doação da CETEC de máquinas, né, de computadores usados, tá, pessoal? Para, né, várias instituições, nós fomos contemplados com 75 máquinas completas, né? São desktops, né? Então vai a CPU, o teclado, o mouse e os monitores. Então a gente tem 75 máquinas completas dessas e 200 máquinas, né, com CPU, mouse e teclado, mas sem monitor, né? Especialmente, né, todo mundo trabalhando remotamente, tudo mais, parece que, né, há um certo movimento dos servidores lá da CETEC do MEC, né, em trabalhar com dois monitores, então eles disponibilizaram nessas 200 máquinas sem monitores para a gente. Né, nós fizemos a retirada desses computadores quando a gente esteve lá em Brasília, presencialmente, e, né, foi um ônibus, inclusive do campus Juiz de Fora, né, a quem a gente agradece, com o motorista de lá, mas o motorista do campus Rio Pomba, né, que a gente também agradece muito. Eles foram, né, de um micro-ônibus lá, trouxeram esses computadores, e agora eles estão, né, prontos para serem realmente distribuídos.
Então, eu enviei esse e-mail ontem, né? Lá tem um ofício, vocês vão notar aqui o ofício de doação do MEC para a gente, né? O grande objetivo dessa doação é fazer com que essas máquinas cheguem aos estudantes, né? Que porventura ainda tenham dificuldade de acompanhamento das atividades remotas. E, né, após o uso desses estudantes, né, isso evidentemente é na forma de empréstimo, esses estudantes, né, fazem a devolutiva do material, e o material, né, no nosso entendimento, vai ficar né, nos campi. Então, né, como o objetivo do repasse é atender aos alunos que têm dificuldade de acesso, né, a gente tinha que elencar critérios e pensar no modo de distribuição. E aí o critério mais claro e evidente, né, o que a gente entende como mais plausível, foi o critério de utilizarmos a lista de espera, né, dos estudantes que não foram contemplados no auxílio para aquisição de equipamentos que a gente lançou. Né, os estudantes participaram do edital, se cadastraram, mas a gente sabe que o auxílio não foi suficiente para todos, então existem listas de espera nos campi. Né? A gente pegou essas listas de espera e fez uma divisão proporcional, né, de acordo com o número de estudantes e de acordo com o número de máquinas completas que a gente tinha, né, porque essas estão prontas aí para fazer esse repasse. Tá? Então, qual que é a nossa ideia? Né? Nós mandamos esse e-mail para né, os diretores gerais ontem. A gente, né, peço desculpa pela certa demora, né, da chegada do material até o envio do e-mail, mas, enfim, o volume de demandas não permitiu que a gente fizesse isso antes. E a nossa ideia, né, é que vocês façam as discussões nas unidades, né, com o pessoal da TI, com os DAPs e tudo mais, e vejam, né, a logística e a necessidade que cada campus tem, né, no recebimento e na utilização dessas máquinas, especialmente nas máquinas que estão sem monitores. Né? Vocês vão ver lá que a gente fez 3 propostas de divisão, né? Nós não sabemos qual é a melhor, pode ser que nenhuma dessas propostas seja realmente a proposta mais interessante para todas as unidades. Tá? A nossa ideia é realmente fazer uma proposta, trazer, né, compartilhar com vocês a situação e tentar fechar essa distribuição, esse modelo de distribuição na reunião do CODIR, né, que vai estar marcada no dia 29 de setembro, na próxima quarta-feira. Então, é interessante que vocês, né, na medida do possível, façam essas discussões com as unidades para que a gente possa fazer essa discussão na próxima quarta, né, e a gente faça essa logística de distribuição para os campi em tempo hábil, né, para que os campi façam esse empréstimo para, né, os estudantes que realmente estão ali com necessidades. Tá? E, evidentemente, as máquinas que não têm monitores, né, que os campi avaliem a possibilidade, né, de compra, de complementação, discutam, né, também como fariam com essas máquinas, até para que, né, a gente tenha uma discussão mais assertiva na quarta-feira. Tá? Um pedido que a gente faz. Nós enviamos em anexo também um plano de distribuição dessas máquinas para um plano de utilização, né, bem simples, a CETEC ela pede isso, é elencado lá no ofício e nesse plano, né, é a necessidade, por exemplo, da gente ter uma cobertura de fotos, né, fotográfica quando for fazer a entrega desse material para os estudantes, né, aí vai. E um terceiro documento é uma minuta, tá? Uma minuta que foi elaborada, né, pelo pessoal da gestão anterior, ainda no ano passado, uma minuta, né, que pode ser publicada pelos campi para empréstimo de equipamento. Né? Ela está prontinha, ela já passou pelo aval da Procuradoria, né, tem o número do processo no texto do e-mail, vocês podem, né, dar uma conferida no processo todo. E aí a ideia, né, que os campi que forem receber essas máquinas e fazer esses empréstimos para os estudantes, publiquem essa normativa, né, usem essa normativa como instrumento, né, de controle, né, para entrega e devolução desse material depois, né, entendendo que, evidentemente, esse material depois vai ficar, né, em cada campo.
E, né, por último, uma última ressalva nessa situação, né, é que mesmo depois da devolução, vocês vão ver que no próprio ofício, né, o número de máquinas que está descrito no ofício é ligeiramente inferior ao que realmente a gente conseguiu ganhar, né, e houveram outras tratativas nesse meio tempo, né, a gente conseguiu, né, um número superior, enfim, de máquinas. E, né, a CETEC faz um pedido bem claro, né, durante essas tratativas, que essas máquinas sejam utilizadas depois pelos estudantes, né? Então, as máquinas que ficarem nas unidades, né, devem ser usadas para, né, montar laboratórios de informática, enfim, que elas sejam de uso, né, dos estudantes de cada unidade. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção, né? E na quarta-feira a gente, né, pretende fechar essa distribuição lá no CODE. Obrigado, professor André. Perfeito, Damião. Obrigado aí pela fala também, pelos esclarecimentos. Pessoal, tudo bem então com relação a isso? Ok. Vamos seguir aqui. A primeira coisa que eu queria repassar com vocês é sobre a questão do nosso plano de retomada, né? O professor Silvio e o Damião também estão aqui. Sobre a questão do nosso cronograma, né? A gente está em um momento de consulta pública, está finalizando, né, Silvio? Finaliza no próximo domingo, parece 26, né? Você está um pouco pequeno aqui, só para vocês enxergarem, né? Mas a gente, enfim, né, finalizando a consulta pública, depois o Silvinho, se tiver alguma data aqui para corrigir, Silvio, fica à vontade, né? A gente fez uma rodada de reuniões com as comunidades, né? Reuniões via webconferência, que foram muito boas, muito produtivas. O pessoal participei assim, de algumas, né? De trechos de algumas, né? Uma ou outra eu consegui participar por inteiro, mas o pessoal bastante participativo, principalmente os estudantes. Né? Não principalmente, mas na verdade a gente teve uma participação massiva de estudantes, a gente achou muito produtivo. Né? E também foi entendido, acho que foi nessas próprias reuniões, foi entendido que seria importante colocar também o plano de retomada numa consulta pública formal. Né? E a gente está, então, passando por essa consulta. A comissão vai, a partir das contribuições, né? vai fazer uma nova proposta, né? De algumas alterações do plano, para trazer para a gente poder verificar aqui no projeto Reencontro e depois passar pelo Consul. Né? Então, a nossa perspectiva, a gente vai ter um Consul extraordinário no dia 18 de abril e no dia 19, né, onde a gente vai tratar não só do plano de retomada, mas também do S, né, do S da pós e do novo L. E aí a nossa intenção é que, né, sendo tudo aprovado, finalizado no Conselho Superior no dia 18, o projeto Reencontro do dia 22 já seja para a gente trazer aqui os indicadores, né, e como é que estão os indicadores em cada uma das nossas regiões, das nossas unidades, né, das cidades onde as nossas unidades estão, para que os conselhos de campos possam aí começar a tomar suas decisões. Né? Então, se já temos condições de sair de um cenário para o outro, e a partir disso, o que cada campo ou cada unidade vai decidir em termos de quais atividades retornar dentro desses cenários, tá bom? Então, enfim, a gente está caminhando, né? Eu lembro que quando a gente trouxe a primeira proposta, a gente já tinha essa noção de que o cronograma ele era um cronograma muito audacioso, né? E aí com as discussões, né? Com o passar do tempo, a gente vai chegando no melhor formato, né? Que é esse, então, que a gente está apresentando para vocês, tá bom? Se alguém quiser fazer algum comentário, pessoal. Se o Silvinho, principalmente, aí, com relação ao cronograma, Silvinho. E depois, na fala da C6 também, o Silvinho, à vontade para retomar, se for o caso. Tá bom? Mas é isso, né? A gente está, então, nesse momento, né, de finalizar o plano, né, aguardando para fazer as aprovações finais. Tudo bem? Algumas questões assim, né, que a gente precisa
trazer. Bom, a gente já está, claro, muito ciente disso, sobre a questão da vacinação dos adolescentes, né? Então já está nessa fase aí, na grande maioria dos estados, das cidades, né? De adolescentes de 12 a 17 anos. É início, né, da vacinação deles, em alguns, né, alguma idade, assim, talvez em torno de 35 anos, né? Já estamos tendo aí a nossa, de 35 anos para cima, né, já tendo a segunda dose, então, esquema vacinal completo. Então, né, tá tendo a caminhada, o Helder já justificou, inclusive, não poderá estar aqui com a gente hoje, mas na próxima reunião ele já vai trazer de novo aqueles gráficos, né, que são importantes para as nossas decisões, tá? E essa faixa etária é importante para os institutos federais, principalmente por conta dos cursos técnicos integrados, né? A gente tem tranquilidade de retorno dos cursos técnicos integrados, né? Tivemos aí um contratempo aí a partir de posicionamento do governo federal, mas parece que está sendo bem equacionado. Sobre a obrigatoriedade da imunização, né, a gente tem algumas instituições, eu trouxe duas aqui, né, mas tem um movimento de algumas instituições de se exigir, né, a imunização para poder retornar ao trabalho, né? Eu trouxe aqui o exemplo da USP e o governo do Pará, mas temos várias outras instituições aí fazer dessa exigência, né? Especificamente, nós fizemos uma consulta para a nossa procuradora, estamos aguardando um posicionamento dela para a gente poder também ter um posicionamento institucional, né? E com relação a essa parte de imunização, é importante, ficou muito pequeno aqui, né, mas é importante destacar que o CONIF fez uma consulta ao MEC, né, sobre a obrigatoriedade da imunização, se pode exigir. O texto está ruim para vocês, mas basicamente o que o MEC respondeu é que não existe hoje um normativo que obrigue, né, o servidor a se imunizar. Então, não existe nesse normativo, ele não poderia orientar as instituições nesse sentido, né? Então, acabou que o próprio MEC não se posicionou no sentido de se é legalmente viável ou não, nós fazemos algum tipo de exigência nesse sentido. Mas disse apenas que não teria condição de nos orientar, uma vez que não tem um normativo nacional a respeito disso, um normativo maior, né? A gente vai aguardar o posicionamento da procuradora, né? E acho que a gente tem autonomia enquanto instituição para definir, né, o que vai ser mais adequado, né, se nós fazemos essa exigência ou não, né? A gente começa definindo junto com vocês, conversando junto aqui no projeto Reencontro, e aí como é uma situação que, né, que vai envolver a vida dos servidores, é conveniente a gente passar, né, tramitar isso pelas nossas instâncias deliberativas, tá bom? Também sobre os institutos federais, né, eu tenho feito assim, um levantamento de como é que está a realidade de cada instituto. Esse também está bem pequenininho aqui, né? Como é que cada instituto, né, está, em qual situação o posicionamento está cada um dos institutos federais. Eu não consegui fazer o levantamento de todos, mas a gente tem da maioria, né, de como que estão em termos de retorno, ensino híbrido, os institutos federais. E existe esse mapeamento aqui, esse aqui é de agosto, né? Mas ele também está bem perto, assim, ainda não temos uma alteração muito grande a partir desse que eu trago também, não. Esse de agosto a gente tem em torno de 26 das 41 unidades da rede, né, incluindo institutos federais, Colégio Pedro II e tal, e Cefetes, né? Nós temos 26 unidades que estão em modo remoto, né, e fazendo seu planejamento de retorno das atividades presenciais para 2022. Né? Então, a gente está aí nesse mesmo bolo. E algumas instituições já iniciando um retorno híbrido a partir do segundo semestre de 2021. Tá certo? Então, a gente está aí nesse rol aqui das instituições que estão se planejando, né? A gente ainda vai conversar, né, um pouco, assim, acho que as unidades vão ter autonomia para tomar essa decisão. Uma vez o plano de retomada sendo aprovado, né, e a gente trazendo aqui os condicionantes, eles sendo atendidos, as unidades podem já começar
a ter algum tipo de retorno, né? Nós já vamos ter o regulamento do ensino combinado aprovado, né? Então as unidades vão poder já ter um pouco de condições, né, de suporte para fazer retorno de algumas atividades acadêmicas, né? O que cada unidade, cada colegiado entender melhor. Bom? E uma última questão, exatamente uma última questão, só lembrar que o Marcos, eu acho que está aqui também, o Marcos Vinícius, né? A gente chegou em algum momento a conversar sobre a questão das máscaras, né? Frente PFF2, que a gente precisa, né, já sabemos aí que são as máscaras hoje mais adequadas, né, para esse momento de pandemia que a gente está vivendo. E seria importante a gente, uma vez que a gente entende que precisa, que os servidores e estudantes precisam usar esse tipo de máscara, né, então nós não podemos exigir que eles comprem, né, se é obrigado, a gente precisa fornecer para eles, né. Então, o Marcos mandou um e-mail, acho que esse e-mail aqui, Marcos, foi para todos os diretores, né, das unidades, falando sobre a questão da compra via almoxarifado virtual, né, da compra das máscaras PFF2. Então, é só alertar, né, para que os diretores estejam atentos, né, a gente poder fazer os nossos planejamentos orçamentários para que a gente consiga comprar essas máscaras para a gente poder oferecer, né, para os nossos servidores e os nossos alunos, tá bom? Então, tem esse e-mail com vocês, só para a gente relembrar como um ponto importante aqui para o nosso retorno, ok? Tudo bem, pessoal? Com relação a essas ponderações, alguém tem alguma pergunta, tem alguma consideração a fazer também? Ô, Marcos, fica à vontade. Boa tarde a todos, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, Marcos. Só para complementar, André, essa informação aí, parece que semana passada eu me encontrava de férias, né? Mas o Rafael, que é o vice-presidente da C1, ele também mandou um e-mail para todos os dirigentes aí acerca das máscaras, né? Nós temos máscaras licitadas do ano passado, né? Do pregão 8 de 2020, né? Inclusive, aqui em Bom Sucesso, a gente solicitou o empenho de algumas delas essa semana, né? E aí talvez seria interessante também os, os dirigentes verificarem junto aos DAPs aí, né? A possibilidade de estarem adquirindo essas máscaras que foram licitadas ano passado, né? Caso alguém não tenha feito ainda. Era só isso. Obrigado. Perfeito, Marcos. Obrigado também. Mais alguém, pessoal? Okay? Vamos dar uma passadinha, então, pelas comissões, aquelas que têm alguma questão a ser comentada aqui também na comissão central. Gente, posso só me desculpa o atraso, eu achei que era 13h30, me confundi. Aí não está transmitindo ainda, mas se quiser me colocar para fazer a transmissão a partir de agora, o que vocês acham? Eu comecei a gravar. Acho que a gente podia disponibilizar depois, talvez mandar um e-mail para a comunidade dizendo que a gente disponibiliza ela depois, porque aí já manda tudo de uma vez. Não, eu peço desculpas, tá, gente? Eu me confundi mesmo, eu tive reunião de manhã e aí, nessa correria, eu peço perdão. Não, fica tranquilo, Raquel. É isso. Se você puder fazer esse e-mail, então, Raquel, aí a gente disponibiliza a gravação. A reunião está bem tranquila, bem simples, não tem problema, não. Pessoal, vamos para as comissões, então? C1 tem alguma questão, Marcos? Ô André, nós temos sim. Fica à vontade. Essa semana nós nos reunimos, né, a comissão novamente, né, para discutir algumas inclusões nos e-books, né, anteriores, né.
Nós discutimos a questão das recomendações para o público com necessidades específicas, né, a pedido da C5. Inclusive, eu já até passei para a Margarete, né, que é presidente da C5, o que foi discutido, né? Nós notamos que a maioria das recomendações lá, elas caberiam mais nas comissões que tratam das atividades de ensino, né? Então, a gente só fez uma menção ao público portador de necessidades específicas no e-book, né, para ser incluso, né? Em torno de 2 parágrafos, né? Foi uma coisa mais simples, né? Devido aos e-books tratarem mais de protocolos e infraestrutura, né? E não do público de forma direta, né? A gente achou por bem a maioria dos integrantes fazerem dessa forma. Uma outra questão que foi tratada, eu não sei se o pessoal teve acesso, né? Sai um novo protocolo agora no dia 10 de setembro do Estado de Minas Gerais para retorno das aulas, né? E a principal mudança nesse protocolo seria a diminuição do distanciamento dentro das salas de aulas para 90 centímetros, né? E aí a gente levou essa discussão para a comissão, né? Se o pessoal achava pertinente fazer essa redução, né, de espaçamento, né? Foi até levantado por um integrante lá que se a gente adotasse esse espaçamento de 90 centímetros, né, praticamente era como se a pandemia tivesse terminado, né? Não ia existir distanciamento, né? Porque 90 centímetros é o espaço médio, né, que uma pessoa com mobiliário usa dentro de uma sala de aula, né? Então nós optamos por manter o distanciamento de 1,5 metro, né? Ainda no e-book, a gente incluiu uma imagem do protocolo de Minas Gerais, né, acerca da suspensão das aulas, um até que eu apresentei aqui na reunião da Comissão Central. A gente notou que essa imagem ela é da Secretaria de Saúde do Estado, ela não mudou, né, nas últimas versões do protocolo, né, a gente achou por bem acrescentar ela no e-book, para poder trazer um esclarecimento maior, né, numa possível suspensão de aula, né, se caso, a gente espera que não venha a ocorrer, mas se caso for necessário. A gente incluiu, né, até, se eu não me engano, foi a Rosana que tinha levantado essa questão no dia que nós apresentamos o relatório da C1, né, acerca das máscaras, né, do período de troca, né. Nós colocamos uma recomendação mais específica acerca das máscaras caseiras e de tecido, né? Que seriam a obrigatoriedade de troca a cada 2 horas para esse tipo de máscara, né? E as outras máscaras PFF2 e N95 que fosse seguida a recomendação do fabricante. E que todas as máscaras, né, independente se ela é caseira, de tecido, se é a PFF2, né, que elas devem ser trocadas, né, quando ela ficar úmida, né, ou a pessoa tossir ou espirrar, nesse sentido. E por fim, para dar uma enxugada no e-book, né, a gente achou por bem também retirar alguns anexos, né, aqueles anexos que trazem quais itens que foram licitados, a questão de quantos os contratos que dariam para ser aditivados, né, porque a gente considerou que essa questão dos itens, né, são informações mais gerenciais, né, para as unidades, né, e não para o público em geral, né. E aí até para dar uma diminuída, né, no número de páginas do e-book, né, para não ficar aquele e-book muito grande, né. E a gente também retirou um anexo que fazia o cálculo por área, né. Segundo alguns documentos que a gente acessou, né, esse cálculo por área, né, de 4 metros quadrados, por exemplo, ele não é um cálculo muito usual, né, devido à questão de mobiliário, essas coisas, né. E aí a gente retirou esse anexo também, né? Então, no caso, o protocolo ele vai se pautar mais no distanciamento de 1,5 metro mesmo entre as pessoas. Era isso, André. Obrigado, viu? Perfeito, Marcos. Obrigado também. Uma questão que eu queria também abordar aqui, né,
com essa fala do Marcos, é que assim, as comissões que estão ainda trabalhando nos e-books, é importante a gente estar atento para finalizar eles, né? Para que a gente consiga publicar junto com o plano de retomada, né? Porque o plano de retomada vai fazer referência aos e-books, né? Então, acho que a gente podia trabalhar com esse deadline aí do dia 18 de outubro, que é o Conselho Superior, né, onde a gente vai passar o plano de retomada, né? Então, é bom a gente estar com eles prontos, porque quando a gente for divulgar, né, inclusive com a parte de comunicação, a parte visual pronta, né, a gente já faz a divulgação por completa aí de todo o material, né, de todo o documento, tá bom? Mas perfeito. Pessoal, comissão C2, Thaís. Thaís. Oi, André, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Continuando essa linha até que você falou agora, André, a gente da C2, a gente finalizou mesmo o e-book e enviamos já para a comunicação, até pensando nesse prazo, né? Na última reunião, a gente fez algumas alterações ainda, e aí agora a gente conseguiu fechar, e essa semana a gente enviou para a Raquel, para ela conseguir fazer a diagramação a tempo, né? De acordo com os cronogramas lá da comunicação. E na última reunião também, eu conversei com os integrantes da comissão e pedi contribuições para a palestra de acolhimento, né, que a gente está preparando para outubro, com a participação da Ludmila, né, a psicóloga da reitoria, e o psicólogo da Unimed. Aí eu colhi as contribuições deles. Essa semana também eu fiz uma reunião com a Raquel para a gente fechar algumas ideias, né, pedir sugestões, orientações da comunicação, para a gente conseguir viabilizar essa palestra de acolhimento para os servidores em outubro. E aí agora, nos próximos andamentos, eu vou trazendo aqui para vocês também, porque a gente ainda não fechou a data com a Unimed. Mas assim que a gente fechar a data, eu trago para vocês aqui também da Comissão Central. Perfeito, Thaís. Temos outras ações também em andamento, mas essa a gente estava até conversando com a Thaís aqui um pouco antes, a gente precisa fazer uma análise assim mais aprofundada, né, Thaís? A gente vai trazendo as informações para vocês aqui. Okay? Isso. Raquel, podemos aproveitar e falar da comunicação, então? Sim, sim. Eu conversei com a Thaís mesmo, né? Eu te respondi um e-mail, Thaís, hoje, né? Pedi desculpa pelo pequeno atraso. Não, tranquilo, Raquel. Entendo perfeitamente. Tá jóia. A gente tá para finalizar o novo hot site na semana que vem. O Flávio já mandou as artes para a comissão, né, do portal. Tá ficando muito bonito. Assim, a gente tá com ele, vai ficar pronto semana que vem, mas a gente não deve publicar ainda, né, para esperar os documentos. O Flávio realmente está recebendo, né, essas modificações do e-book, tirando algumas dúvidas. O plano de retomada, eu pedi para ele paralisar, porque, né, como eu expliquei para vocês, até por e-mail, né, para algumas pessoas, não para todo mundo, aí eu aproveito para falar agora na reunião, é um trabalho bem minucioso, de diagramação, né, então ele é um pouquinho mais demorado. Então, mesmo antes do Consul, quando tiver algum documento que seja, assim, meio que fechado, eu falei que eu mando para ele. Ele já fez, né, o layout, a gente já mostrou para algumas pessoas, né, da comissão de retomada. Eu achei que está ficando muito bonito, né, o Flávio cada vez melhor, assim, no que ele está fazendo. E aí eu falei, foca nos e-books, ele já fez as artes do site. E aí a gente vai esperar, né, porque quando eu mandei aquela prévia, o Silvio até falou, nossa, vai ter muita mudança ainda. Aí eu falei, então, Flávio, vamos zerar. Você já tem o layout. Quando a gente tiver um texto mais definitivo, aí se puderem mandar um pouquinho antes para ele, porque para fazer as mudanças de um dia para o outro é um pouquinho difícil pela questão da diagramação, que é um trabalho bem delicado, né? Não é tipo um copia e cola, só para explicar para vocês as questões técnicas, né? Tem que fazer todo um ajuste nas páginas, né? Nas linhas, às vezes até em letras, para vocês terem uma ideia, né? Para que ele fique bem visualmente bem bonito e todo certinho. Ainda tem uma revisão textual, né? Que a gente também tem o apoio de uma professora de português que faz.
Então, só pedir essa compreensão nesse sentido, mas o restante a gente já está dando um encaminhamento, né? E aí, semana que vem, a gente já deve ter essa página, mesmo que ela não esteja no ar, ela já vai estar pronta. E aí, quando a gente tiver tudo certinho, os documentos, vai ser só clicar, divulgar, né? E passar para todo mundo. Mas aí a gente está caminhando nesses trabalhos e quem tiver dúvida e tal pode nos perguntar, mas a gente já está em contato, né, com as comissões e ajustando já os documentos novos. Obrigada. Perfeito, Raquel, obrigado. Também, assim, fazer um agradecimento especial na comunicação e ao Flávio também, que se disponibiliza já há bastante tempo para fazer esse auxílio, né? A Raquel já tinha também compartilhado comigo o e-book, né? A gente sabe que é uma versão inicial e, igual a Raquel comenta, tem muitas modificações que vão ser feitas, mas mesmo versão inicial eu achei que assim, tá uma qualidade muito, muito boa, assim, né? Aquela ideia mesmo, né? Que é algo que é para a comunidade, né? Para a comunidade ler, para a gente poder seguir, que seja fácil, né? De entendimento né, de a gente possa ter como referência, né, realmente como referência para as nossas ações, né? Agora, Raquel, eu estou pensando aqui, eu acho que, eu não sei o que o pessoal acha, né, se, uma opinião aqui com vocês, a gente poderia segurar o site para até a aprovação do plano de retomada. Porque Sim, quando... a ideia é essa. Então tá. Que a gente A gente só aprova... adiantou, André, desculpa te interromper, a gente só adiantou justamente para isso, assim. Então, a gente deixa o site pronto, mas não publicado, que a gente tem essa opção, né, de deixar o hot site pronto, mas ele fica privado. E aí, quando a gente tiver os documentos, tiver tudo certinho, a gente divulga tudo junto. Perfeito, então. Isso, que aí a gente faz um movimento só, né, de divulgação. Tá ótimo, então. Pessoal, da C5 temos alguém? A Margarete não está aqui hoje. A Aurora, na verdade. De outra... Alguém da C5? Não, né? C6, então. Silvio. André, você falou C6? Isso, C6, então. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, André. Então, a C6, ela terminou, né, a elaboração, né, após a consulta à comunidade, a gente analisou as manifestações, inclusive já demos até resposta já para a comunidade, via e-mail, e já encaminhamos para o CEP. Vai ser avaliado agora, apreciado pelo CEP na reunião do dia 28, na próxima terça-feira. Então, o documento do S já está encaminhado, do ERI já foi aprovado, que era aquela atualização e revisão do ERI, e agora já vai para o Conselho Superior. E o plano de retomada, ele ainda está em consulta pública, né? Falando agora do GT, do plano de retomada, ele ainda está em consulta pública, vai até o dia 26. Nós temos 262 manifestações já. A gente está muito satisfeito, né? A comunidade está participando bastante do projeto, aí, do plano, da consulta, muito bacana isso. E é hora a gente esperar, né? Terminar no domingo e na segunda já marcamos uma reunião para segunda de manhã com o GT, para a gente poder analisar essas manifestações, começar a analisar essas manifestações. Em relação ao cronograma, André, que você mostrou no início, eu acredito que é aquilo mesmo que você mostrou, né? Vai atender bem aí o que a gente estava pensando. No mais, eu não tenho nada a acrescentar, não. Se alguém quiser falar alguma coisa, o pessoal do GT, o Marcos, quem estiver aqui presente, fica à vontade. Se tiver alguma dúvida também, André, a gente está aqui à disposição, tá? Tem a questão do fluxograma também, né, Silvio, que vocês estão elaborando. Está trocando uma ideia, né? Isso. A gente, na consulta pública, né, foi sugerido a gente fazer um fluxograma de ações e deliberações. Aí nós fizemos isso, né, o André ajudou bastante nessa construção desse fluxograma também. E a gente vai inserir ele nesse plano de retomada. Isso mesmo, né? E agora também mais recente, né, foi sugerido que houvesse capacitações, né,
durante essas alterações de cenário, né? E a gente está até também discutindo, também deve trazer aqui para a gente discutir também, né, Silvio? Isso. Que é Deixa eu só fazer um apontamento também, André. Só reforçar até que você falou no início sobre os e-books. Porque muitas manifestações estão questionando a gente sobre os e-books, que não conhecem eles gostariam de saber como vão ser meus protocolos de biossegurança. Eu gostaria que constasse dentro do plano de retomada. Só que o objetivo do plano de retomada não é esse, né? O objetivo do plano de retomada é traçar um planejamento de retorno e os e-books, sim, trazer ali os protocolos de biossegurança. Mas a comunidade parece que não entendeu, apesar de a gente ter falado isso, né? Alguns ainda insistem em que os protocolos estejam dentro do plano. Talvez se esses e-books, né, tivessem sido já publicizados, eles poderiam talvez até opinar melhor sobre o assunto, mas eu entendo que também no dia 18 é uma boa data para a gente poder publicar tudo junto, né? Apreciar nos consul e publicar os e-books. Isso, é porque foi aquela conversa nossa, né, de que assim, o e-book o plano de retomada fazer referência, né, mas também trazer tudo, porque aí, né, vai ficar com tanta informação que a gente vai se perder, né? Mas aí o próprio site também consegue fazer essa distinção, né, esse link aí entre os documentos, né? Vai ficar bem adequado. Mas então tá, Silvio, obrigado. Então aí, esforço aí danado aí da comissão, né? E na semana que vem para ver as alterações. E a plano também, né? Ok, pessoal. Com relação às comissões, faltou alguma questão? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ok? André, faltou a comissão 3, mas a comissão 3 também colocou o documento do S, né, da pós-graduação para consulta, então. Só para informar, né, eles também já avaliaram e vai ser apreciado também. Perfeito. Da pós, né? O S da pós. Só para informar, vai passar pelo CEP dia 28 agora. Mas o S da pós, né? Isso, vai ser tramitado no CEP agora, terça-feira. Perfeito. Ok, pessoal. Vamos para algumas unidades aqui. Vamos por ordem aqui. Não sei se... Alessandro, você quer comentar sobre alguma questão de Juiz de Fora? Está substituindo a Cláudia, né, Alessandro? Boa tarde, André. Boa tarde aos demais. Tudo bem? Estou substituindo a Cláudia, né? Ela está em período de férias até o final de setembro. Então, estou representando o campo Juiz de Fora. E durante nessas últimas 2 semanas, a gente está trabalhando dentro da subcomissão local, né? Em conjunto com a assessoria de comunicação, mas no intuito de melhorar a nossa comunicação em relação aos protocolos, né, para acesso e permanência no campo Juiz de Fora, que foi aprovado no Conselho de Campos no final de agosto. Então, a gente está trabalhando nisso aqui, né, para, enfim, algum material para ajudar nessa divulgação, né, dentro dos nossos servidores e, né, os alunos, porventura, que vierem a necessitar participar de algum projeto de pesquisa ou de extensão dentro do campus. É isso. Perfeito, Alessandro. Obrigado. Benedito. Estou indo pela ordem que está aparecendo. Boa tarde, professor André, demais participantes, né, quem acompanhar também a nossa reunião pela transmissão. Benedito Carvalho, Campos Santos Dumont. Campos Santos Dumont, temos nos dedicado, né, à adequação de alguns espaços e nos últimos dias intensificado um pouquinho mais a minha atenção no protocolo sanitário da cidade, né, do município aí, produzido pelo comitê local, né, parceria entre Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Sanitária. Ele tinha tido uma minuta preliminar apresentada já há alguns dias, mas precisou sofrer alterações, como o colega Marcos aí disse, né?
por conta dessas novas recomendações aí do Estado de Minas, uma vez que a maioria dos municípios não tem sistema de ensino independente, mas suas redes compõem o sistema estadual, né? E, portanto, acabam seguindo muitas das normativas e orientações da própria rede estadual, da própria Secretaria Estadual de Educação. Então, a gente tem se dedicado mais ao estudo desse documento. Vamos ter, inclusive, já uma reunião na próxima segunda para fazer os comparativos e as questões relacionadas ao que tem tramitado, né, até agora do nosso próprio plano de retomada, né? Esperamos encontrar aí bastante compatibilidade, né? E estamos também analisando as questões das máscaras para saber se vamos comprar mais ou se o que já temos em estoque seria suficiente. Tá tudo sendo analisado nesse sentido também. Mas é isso, né? Quando os estudantes, os professores também entram em férias, né? Outros diálogos acabam diminuindo um pouco e a gente se concentra mais nessa parte da leitura e de outros planejamentos. Por enquanto é isso, obrigado. Perfeito, Benedito. Também aproveitar aqui, né, a gente teve uma reunião do dia com o campus Juiz de Fora. O campus de Fora trouxe para a gente aqui da reitoria uma necessidade, né, que o campus tem, relativa à questão das janelas, né? A gente, no campus de Fora tem uma situação bem complexa lá com relação à circulação de ar nas salas de aula, né, devido ao formato das janelas, que é tipo báscula e tem dificuldade de abertura e tal, né? E aí a gente mandou, inclusive, um e-mail também para todos os diretores, né, pedindo eles indicações, né? Se algum campus tem algum item, ou alguma situação que impeça um retorno presencial, né? Que seja, de fato, um item que seja realmente impeditivo, né? A gente avaliou que essa questão de Juiz de Fora é uma questão muito, né, de fato, muito complexa, e a gente vai precisar ter uma atuação no campus e junto com a nossa instituição, né, com a reitoria. Então, os campos estão respondendo, né? O Isaac está fazendo toda a negociação com eles, e aí vai ser levado na reunião do colégio de dirigentes na próxima semana, para poder a gente tentar fechar esse possível aporte aí que a gente precise dar. Mas lembrando que são casos realmente extremos, né, que de fato proíbem, né, um retorno presencial, tá bom? Eduardo. Boa tarde, André. Você está me escutando? Estou sim, Eduardo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os conselheiros e quem vai nos ver, né? Aqui em Ubá a gente está ainda numa proposta de fazer Tudo bem? as discussões, né? A gente está ainda com a questão da reforma do prédio, então a gente ainda não está a gente ainda está fazendo um planejamento em cima dessa reforma, sabe? Porque lá no prédio, né, da UENG, onde nós nos encontramos atualmente, a gente já tem toda essa questão do protocolo, só que como a gente tem uma previsão de finalizar, né, a reforma agora em outubro, e talvez um retorno seja possivelmente já nesse novo prédio, a gente já está fazendo um planejamento pensando nesse retorno no prédio novo. Então, assim, até questões de aquisições, né, de itens, a gente está já fazendo uma reunião, inclusive marquei já uma reunião com a Alice, com o Isaac, para a gente poder estar fazendo esse planejamento. É isso, André. Ok, Eduardo. Perfeito também. Importante também, né, que vocês possam contar também conosco, né? Então, as reuniões que vocês precisarem, a gente está à disposição de vocês, tá bom? Não, tranquilo, André. Na verdade, a gente está nesse processo porque a gente está fazendo mais ou menos dois planejamentos, né? Um pensando no prédio que a gente vai ocupar e com o prédio que a gente tem, então a gente está fazendo um trabalho duplo aí, mas
como a gente já entende que o retorno presencial será no prédio novo, possivelmente a gente já vai fazer esse planejamento, né, de retorno nesse novo prédio. Então, é, assim, a gente está só mesmo o prédio antigo tomando as medidas, né? Porque como a gente faz o atendimento lá quando é necessário, a gente tem a questão das medidas lá, mas o planejamento maior mesmo está sendo feito para o novo prédio. Perfeito. Então, obrigado, Eduardo. José Geraldo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. No Manhuaçu, André, os professores estão de férias, mas a direção de ensino, as coordenações definiram as ações em relação às disciplinas, quantitativo por espaço, a questão dos laboratórios também. E agora a gente tem na parte administrativa mais conferindo e destacando, às vezes, alguma necessidade de materiais, mas boa parte já foi adquirida pelo campus. Estamos avaliando a questão das máscaras, quantitativo que nós compramos um pouco já naquela licitação de Barbacena, e está avaliando agora realmente um quantitativo, pelo menos para ficar no campus, à disposição dos servidores, que às vezes podem chegar e ter que trocar uma máscara, ou mesmo o aluno também, às vezes chega no campus de máscara, mas eles têm que trocar alguma máscara. Definindo esse quantitativo para poder providenciar a nova compra. As salas elas foram dimensionadas, e agora mais assim, acompanhando um pouco mais de perto a questão da prefeitura, das ações que estão sendo feitas no município, para a gente ficar mais ou menos sincronizado com eles. Então, no momento, é essa questão daqui do campus Manhuaçu. Perfeito, Geraldo. Obrigado também. Faltou alguém, pessoal? Diz que eu estou verificando aqui. Estão presentes? Ô André, eu posso só dar uma palavrinha? Ô, Marcos, faltou o Marcos. De Bom Sucesso? Fica à vontade. Aqui em Bom Sucesso, né, em relação às compras, a gente está relativamente tranquilo, né? Nós temos um estoque de álcool, de alguns equipamentos necessários, né, como totem. Essa semana, como eu já havia falado, nós mandamos os empenhos de máscaras de tecido, né, da licitação de Barbacena do ano passado. E o impasse que a gente está tendo ainda, né, é que a gente ainda está dependendo da Secretaria de Educação, né, desocupar o prédio que foi cedido para nós, né, para o retorno das atividades, né, uma vez que a gente está na iminência aí da obra começar, né, no campus, que aliás já era para ter começado, né, mas está havendo um atraso da empresa, né, por parte da empresa, mas nós já estamos conversando com o pessoal da Secretaria de Educação. E uma informação à parte que a gente tem também, né? Essa semana nós participamos, nós mandamos um representante, né? Até queria aproveitar que está aqui e agradecer, que é a Sandra, né? Inclusive ela é participante da Comissão 5 também, do Reencontro. Ela foi lá representar, porque no mesmo horário eu tinha reunião da C1. Uma reunião com os representantes de todas as escolas do município, né, tanto das municipais, das estaduais, né, da escola particular que tem aqui na escola aí, e a gente, né, e o que ficou definido lá, que a gente sabe por enquanto, é que o município ele não pretende liberar o retorno das aulas esse ano. Eles estão querendo deixar para fevereiro do próximo ano, dia 4 de fevereiro, para ser mais específico, né? E, inclusive, vamos agora ter uma nova reunião com eles em novembro, né, para poder planejar o ano seguinte, né, esse retorno, né, e seria isso, né, e por enquanto a gente deu uma breve parada no planejamento, né, só esperando essa liberação do espaço que a gente vai estar trabalhando durante o período de obras, né. E como o pessoal está de férias também, né, a gente está aguardando aí os professores retornarem, né, para a gente retomar esse planejamento de forma mais assertiva, né. Era isso, André, obrigado. Perfeito, Marcos, obrigado aí, desculpa aí
Pelo esquecimento. Esquecimento não, porque você falou da C1, né? Aí eu já passei direto aqui. Pessoal, mais alguém? Das unidades, né? Leandro, quer falar de Cataguases? O Leandro tá sem o símbolozinho aqui de microfone. Não sei se ele tá com o som. Temos aqui a Aurora e Margarete. Meninas, vocês querem falar alguma questão da C5? Dessa quinzena, né? Oi, André, bom dia a todos aí. Boa tarde. O André, eu peço desculpa pelo atraso, que eu comi uma mosca danada, eu pensei que era 2 horas, eu não tinha visto que mudou o horário, desculpa, viu? Não, fica tranquilo, mas excepcionalmente, né? Na próxima a gente retorna para as 14. Eu não percebi não, então me desculpa. Hoje, André, a Aurora veio comigo, né? Eu convidei a Aurora porque ela está assumindo a presidência da C5 e a última reunião já foi presidida por ela. Então, eu participei, mas já foi presidida por ela. Então, queria dar as boas-vindas para a Aurora aqui, agradecer por ela ter assumido a presidência da C5 e eu creio que ela possa já falar alguma coisa a respeito da comissão. Você gostaria de falar, Aurora? Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Margarete. Boa tarde a todos. Boa tarde, André. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estamos sim, Aurora. Então, como a Margarete falou, né, eu estou assumindo a presidência da C5 e na última quarta-feira nós fizemos uma reunião do subgrupo da C5 para conversar com os subgrupos e a gente também mudou, né? A Margarete foi até uma sugestão dela, nós mudamos a reunião para a mesma semana da reunião da Comissão Central aqui, para ficar as notícias chegarem mais atualizadas, né? Então, a gente tem como notícia, no subgrupo das tecnologias, nós tivemos a participação, nós tivemos uma pauta na reunião do Comitê de Ensino, que ocorreu semana passada, em que a gente iria levar a proposta, né, que foi do subgrupo das tecnologias, de que cada campus escolhesse algum professor, algum servidor que pudesse passar noções de informática básica para ajudar os alunos a entenderem o sistema, né, que eles detectaram assim nas oficinas que eles fizeram que assim muitas das dificuldades eram relativas a essas questões, né, de informática básica. E aí o subgrupo fez essa proposta, né, de que cada campus tivesse um representante para trabalhar isso com os alunos e seria colocado isso lá no comitê de ensino, mas assim a pauta estava extensa e acabou que as meninas, né, Margarete e a Fernanda estavam aguardando, mas o Damião mesmo apresentou a proposta, foi muito bem aceita pelos diretores de ensino, e eles ficaram de levar para os seus campi e cada um trabalhar isso à sua maneira. Eles acharam muito, muito pertinente e gostaram bastante da proposição. Em relação ao subgrupo de acolhimento, eles estão trabalhando nas etapas para a realização da webinar, né, que ficou marcada para o dia 25 de outubro, e eles pretendem, né, fazer a webinar com relatos de egressos de vários níveis e modalidades, buscar a participação de pessoas de todos os campi, né, falar sobre as questões de êxito acadêmico, de mudança de vida e oportunidades internacionais. E, inclusive, já foi enviado, né, uma solicitação de indicação de membro, né, da C5 para falar sobre as ações da comissão em benefício dos estudantes, né, falar sobre o manual, as dicas quinzenais de saúde, apoio psicológico, treinamento no SIGA, as oficinas de informática básica, e aí o subgrupo já solicitou, né, já está solicitando, né, essa contribuição, solicitou a PROEM também, e aí o Damião já até fez a sugestão da
Margarete, seria uma sugestão nossa mesmo, da Margarete representar a C5. Não sei se a Margarete já viu o e-mail, né? Mas ele fez essa sugestão. E o Diogo tratar de questões relacionadas à assistência estudantil. Então, o subgrupo do acolhimento está trabalhando nessa questão aí da webinar. O subgrupo da frequência nos informou que já foi encaminhado para os campi, né, para fazer o levantamento das frequências, está sendo feito um acompanhamento para verificar se eles não estão tendo nenhuma dificuldade e estão aguardando o retorno dos campi em relação a isso. Né? Também há uma outra questão que foi solicitada, né, André, por você, que foi a questão do levantamento da evasão. No dia que a gente teve a reunião, só faltava um campus para encaminhar esse retorno, né? E aí a gente resolveu, como os outros já estavam sendo encaminhados para a Margarete, que seria encaminhado para ela ainda, e aí a gente vai fazer essa compilação aí de todos esses dados para encaminhar para você. Em relação ao subgrupo da assistência estudantil, agora nas 2 primeiras semanas de setembro, né, os alunos receberam a primeira parcela das bolsas, né, variou um pouco de um campus para o outro devido às aulas, né, mas na maioria não passou da segunda semana. Agora, dia 29, vai acontecer uma reunião com as comissões dos campi para ter assim, um panorama, ver como que está sendo, porque vai começar a questão da entrega da documentação, né, de comprovação da internet, da compra dos equipamentos, e aí eles vão fazer uma reunião para acompanhar mais de perto, evitar que hajam tantas pendências em relação a essa questão, porque já foram detectados, né, alguns documentos que chegaram da maneira incorreta. Então, eles já vão fazer esse acompanhamento mais de perto desde o início para evitar, né, que fique muita coisa pendente. E também vai ser feito um pedido para os campi para enviar os casos de 2020 que ainda não foram sanados, né, e para ver como que vai proceder nesse caso. Foi colocada até uma possibilidade de ver, né, em relação à questão de dívida ativa, como que seria, se seria isso, se não seria, discutir uma possibilidade de fazer uma consulta procuradora, né, porque tem a questão de alunos que ainda não prestaram contas desses equipamentos. Enfim, o que eles passaram que estão pedindo esse levantamento para a gestão decidir o que vai ser feito. E em relação aos pagamentos, foi levantado também uma situação que vai ocorrer agora no próximo mês, que devido ao período de renovação de matrícula e essa comprovação dos documentos, vai ser em data posterior ao dia 20, que é o dia máximo para solicitar o pagamento. Então, surgiu essa dúvida se todos os alunos, como que encaminharia essa relação dos alunos para receberem a bolsa no próximo mês, se caso o aluno ainda não tivesse renovado matrícula, não tivesse comprovado a documentação. Então, assim, ficou uma questão assim, de que cada campus está vendo o que deve ser feito. Alguns estão achando melhor não encaminhar o nome dos alunos e depois pagar 2 de uma vez, que eles acham mais simples do que depois pagar, e às vezes o aluno já formou ou não comprovou e ter que devolver, e aí ficou assim, de cada campus vê a melhor forma de agir nesse sentido. E uma outra notícia que vai ser aberto, né, o edital para as bolsas de assistência estudantil agora
segundo semestre, ele deve ser mais na segunda ou terceira quinzena na segunda quinzena de outubro, ou terceira, por causa do período de ingresso, né? E serão para os campos de Bom Sucesso, Santos Dumont e Juiz de Fora. É isso mesmo. Bom Sucesso, Rio Santos Pomba. Dumont, Juiz de Fora e Rio Pomba. Isso. E aí, sobre a outra notícia que a gente tem também, que resolveu, graças a Deus, é sobre os chips da RNP, né, que felizmente conseguimos resolver, que essa semana eles encaminharam, nós tivemos uma reunião sexta-feira passada com o pessoal da RNP e da CETEC, e nessa reunião que eles fizeram com todas as instituições, a gente colocou a situação, né, que a gente ainda não tinha conseguido solicitar devido a erro no sistema. E aí, durante essa semana, foram feitos alguns contatos lá também, e aí ontem acabou que eles resolveram, mandaram um e-mail falando que tinha resolvido, a gente entrou lá e realmente conseguimos enviar a solicitação. Hoje eles já, a moça lá me ligou cedo e já falou que estava aguardando só a gente colocar o endereço de entrega, que a gente já colocou também, e isso já foi encaminhado para as operadoras, né? Então, dos 116 alunos que solicitaram, 113 serão contemplados. Só 3 alunos não vamos conseguir contemplar, porque a cidade deles não tem cobertura de nenhuma das 3 operadoras, que são as cidades de Lagoa Dourada e Caputira. Então, esses 3 alunos, o Diogo também vai entrar em contato com eles para comunicar. Infelizmente, a cidade deles não tem cobertura pelas operadoras. E aí a menina falou que vai solicitar assim, né, uma prioridade para nos atender. Então, assim, o tempo máximo seria em torno de 15 dias. A gente acredita que até nessa próxima semana pode ser que esses chips já sejam entregues na reitoria. E aí o Diogo vai despachar, vai separar eles, né, com os nomes por cidade, a quantia por cidade, e encaminhar via malote para os campi, para que os DDEs, né, organizem essa logística da distribuição da forma que eles acharem melhor. E então, em relação ao subgrupo da assistência estudantil, é isso. E, por fim, o subgrupo de ações inclusivas, nós temos a situação das licitações, né, dos intérpretes, que na última sexta-feira, está fazendo uma semana hoje, a gente terminou o ETP, né, que é o Estudo Técnico Preliminar, já encaminhamos para a Pró-Reitoria de Administração, e a Pró-Reitoria também já passou para a licitação, e provavelmente a gente espera, né, a gente contando assim, todos os prazos, né, considerando algum recurso, alguma coisa que possa acontecer, prazo máximo, a gente espera que no início de dezembro a gente já tenha os intérpretes iniciando os trabalhos na nossa instituição, né? Então, pode ser que seja antes, mas assim, pensando na pior das hipóteses, seria em dezembro. E também sobre os estagiários de Libras, nós estamos, o convênio com a Uniaselv está praticamente terminado, deve terminar esse mês de setembro ainda, só está faltando a assinatura, e o convênio com a Estácio tinha ido para a gestão de pessoas e retornou para a Procuradoria, também não deve demorar muito. Esse da Uniaselv deve ser concluído agora nos próximos dias, e da Estácio, mais tardar, meados de outubro. E aí a gente, o coordenador de ações inclusivas, ia entrar em contato com os campi para passar essas informações e ver com eles, né, se todos vão aguardar até sair todos os contratos, ou quem quiser fazer só com as instituições que já estão conveniadas, que já estão com os convênios prontos, se vão publicar seus editais. Rio Pomba também estava aguardando a questão da liberação da dotação orçamentária. A Alice me mandou uma mensagem aqui agora há pouco, falando que já enviou isso para os campi, já liberou, e
posteriormente também eu já vou encaminhar essa retorno dela formalmente para os DDS de todos os campos que vão publicar o edital para eles encaminharem para a gestão de pessoas para ficar tudo já resolvido quando eles forem publicar os editais. E é isso. Sobre a C5, acho que eu falei tudo, né, Margarete? Se eu tiver esquecido alguma coisa, você me ajuda aí. Mas acho que era isso mesmo. Falou pouco. Falei demais. Não, é isso mesmo. É isso aí mesmo. Tá ótimo, então, Aurora, obrigado. Aurora, seja bem-vinda, então, ao Projeto Reencontro. Agradecer a Margarete aí, né? 1 ano, né, Margarete? 1 ano e pouquinho aí, né, de ajuda aí no Projeto Reencontro. Margarete, que é uma grande parceira nossa aí, tá junto com a Aurora, inclusive, na Girade, né? Então, a gente fica muito feliz aí de estar contando sempre com vocês duas, né? Então, Aurora, seja bem-vinda aí ao nosso projeto e obrigado aí pelas questões que você traz a Ceci, tá bom? Eu que agradeço, viu, André? Muito obrigada também pela confiança. Tenho certeza que a Aurora agora vai assumir muito bem esse cargo e eu estou à disposição também, estarei com ela, auxiliando, sempre junto e estou à disposição, tá? Muito obrigada. Obrigado, Margarete. Com relação a essa questão é muito importante, gente, essa questão que eu venho comentando sobre a questão da evasão, né? Porque a gente é muito questionado, né, sobre... a gente tem essa percepção, né, de que esse entendimento de que a assistência estudantil ela é essencial, principalmente num momento como esse, né? Mas a gente sempre é questionado sobre se de fato está surtindo o efeito, né, que nós entendemos que surte. E a gente, enfim, a gente não tem dados concretos, né, para mostrar a partir desses questionamentos. Então, esse estudo vai ser muito importante, até para a gente se posicionar, né, e até para poder, tendo oportunidade, a gente ampliar a nossa política de assistência estudantil, uma vez que a gente vai ter esses resultados relacionados à evasão. Então, a gente fica aí aguardando. André, com relação a esses resultados, nós pedimos, né? Nós fizemos uma planilha para os dados do ano de 2020, encaminhamos para todos os registros escolares de todos os campi. E agora nós recebemos o retorno de todos eles. Estava faltando apenas um essa semana, creio que na próxima semana a gente já tenha todos esses números. E esse levantamento de 2020, a gente acredita que vai dar para fazer com ele um comparativo com relação aos anos anteriores, né? Para saber de que forma que isso foi afetado pela questão do ensino remoto e da pandemia. E eu acho que a partir daí a gente terá né, nós teremos aí esse parâmetro aí, a gente imagina que sim. Aí assim que os dados estiverem prontos, a gente encaminha e vê quem que vai fazer esse tratamento desses dados, né? Perfeito. André, deixa eu só falar uma coisa que eu me esqueci, é que em relação à RedeTech, né, que vai ter aquele evento, né, que poderão ser submetidos uns vídeos, né, de instituições falando sobre alguns temas específicos, e aí a gente está estimulando o pessoal, né, das ações inclusivas a participar. Algumas pessoas já se interessaram, e a C5 também, a gente conversou na última reunião, e a gente pensou também em fazer uma apresentação da C5, né, assim, um vídeo da C5, com as experiências, né, exitosas, e aí isso aí, até esse levantamento aí da evasão também vai contribuir um pouco com a gente nesse sentido. E aí a Margarete já colocou lá na planilha as ações para o grupo contribuir, né? Que aí cada um vai colocando aquela ação ali, que resultado que teve. E o Igor se ofereceu para gravar o vídeo que a gente vai submeter, tá? Perfeito, Aurora. Eu vou só te sugerir, ou te pedir, se você conversa também com o Damião, porque eu tinha conversado com o Damião da gente fazer submeter um projeto, um vídeo, do projeto Reencontro como um todo, entendeu? Aí, só para a gente articular, para não ficar, de repente, uma coisa mais repetitiva, né? Acho que não tem problema, né? Assim, dentro do projeto Reencontro tivemos tantas ações aí que também foram casos de sucesso, acho que
Quanto mais a gente mostrar a nossa instituição, né, principalmente no RedeTech, melhor, né? Mas só para a gente não ter duplicidade de informação, entendeu? Aí você pode Tá trocar ideia joia. com o Damião e ele, que vocês A ideia, decidirem, vai ser. a ideia era essa mesmo, André. Acho que talvez a gente possa, então, juntar isso aí, porque a ideia era exatamente mostrar a atuação do Projeto Reencontro, porque o ensino remoto foi uma coisa comum a muitas instituições, mas o Projeto Reencontro, que foi iniciativa da nossa instituição, ele é um projeto único e um projeto muito, muito bem sucedido, né? A gente entende que ele tenha sido um projeto bem sucedido. Então, acho que vale a pena, sim, levar, talvez, né? Levar tudo, junto em um vídeo só, né? Todas as comissões. Exatamente, Margarete. Aí vocês avaliam o que vocês, né, a melhor estratégia, eu estou à disposição para que vocês decidirem, tá bom? Benedito pediu para falar, Benedito, fica à vontade. Obrigado, professor André, Benedito, Campos Santos Dumont, cumprimentar a Aurora e a Margarete, né, que fizeram essa apresentação. Aí, se possível, eu queria só fazer algumas perguntas, né, porque diretamente ligado tanto à comissão quanto à DIRAD, né, que é a questão aí da assistência estudantil, essa ação tão importante que a instituição desempenha, né, há muitos anos junto aos alunos e agora mais relevante ainda. Obrigado, André. É porque, como vocês relataram, né, alguns dos campi têm edital de segundo semestre, porque tem processo seletivo no segundo semestre, né? Não são todos, mas alguns têm. E aí a necessidade de haver novo edital, porque senão esses estudantes recém-chegados ficam, né, sem essa oportunidade de acessar os benefícios, porque não estão inscritos, né, em nenhum outro edital. Aí, nesse sentido, né, sabendo que a gente está com o plano de retomada e que existe uma perspectiva, né, de um retorno gradual, mas ainda sem uma data definida, é confirmar para nós, por gentileza, se as modalidades do novo edital seriam as mesmas, né, dos editais anteriores, com apoio ao auxílio equipamento, auxílio internet e o auxílio emergencial, né, se os valores são esses mesmos, tais como das outras vezes, que nos ajuda a planejar mais bem, melhor, né, essas ações, e as questões orçamentárias são mais complicadas nos campi que abrem o edital duas vezes, porque a gente não pode comprometer o recurso financeiro todo no primeiro edital, né? A gente tem que ali, às vezes, conceder um número de bolsas que não atende a todos, ficam até excedentes do primeiro edital, porque sabemos que teremos outros tão vulneráveis ou até mais vulneráveis no edital vindouro, né? Que ainda não são estudantes, mas serão em pouco tempo. E aí, nesse sentido, falo também um pouquinho do assunto que o professor Damião apresentou no início, né, da reunião, muito bem, como sempre, que é com relação aos computadores doados pela CETEC, né, e uma proposta ali de divisão entre os campi, várias propostas, aliás, que ele coloca lá para a nossa análise. E aí eu queria apresentar nessa reflexão, né, de que os campi todos já têm excedente, mas que Juiz de Fora, Santos Dumont e Bom Sucesso, Rio Pomba, eu não sei se os cursos que eles ofertam agora são na modalidade que recebe o benefício da assistência, não tenho certeza. Mas todos os que tiverem alunos público-alvo, se não tende, talvez, né, pela escassez de recurso, a aumentar ainda mais nessas unidades o número de pessoas excedentes, né? Ou seja, aqueles que já estavam como excedentes do primeiro edital, mais os que ainda vão ficar de excedentes no segundo edital, se essa reflexão também não deveria ser levada em conta por uma possível decisão aí na hora da repartição destes equipamentos, né, para atender o alunado. No mais, agradeço. Se tiver ficado confusa a minha fala, eu fico à disposição para repetir. Obrigado. Para mim ficou claro, Benedito. Aurora, se você quiser comentar.
Boa tarde, Benedito. Em relação aos editais de assistência estudantil, as modalidades serão as mesmas, sim, né, do primeiro semestre, e a diferença será que agora cada campus vai fazer o próprio edital, né, e definir internamente como que vai ser feito isso, mas serão as mesmas modalidades, sim, internet, equipamento e manutenção, tá? E a segunda que o senhor perguntou foi em relação à questão da divisão dos equipamentos, né? Exato, na verdade, assim, se vocês consideram válida, né, essa reflexão de que os campi que têm 2 editais tendem a ter 2 listas de excedentes, né, principalmente no que diz respeito aí à questão do equipamento, né, uma vez que os recursos são escassos. Se essa informação vocês consideram relevante para que o CODIR, né, use como um dado a mais na análise das propostas que foram apresentadas, ou se de repente geraria até uma outra proposta, né? Aí falo respeitosamente em nome de Santos Dumont, mas também sem querer dizer que os campi têm que ter prioridades, né? Mas é para a gente pensar mesmo na questão dos alunos, vocês que têm uma visão macro aí do IF Sudeste como um todo, né, e percebem esses movimentos de entrada 2 vezes por ano. Né? Era mais nesse sentido de reflexão e não, às vezes, de posicionamento, não. Mas se é uma reflexão relevante e como que ela poderia ser tratada. Obrigado. Perfeito, Benedito. Eu vou pedir se a Aurora faz esse favor de encaminhar essa reflexão do Benedito junto com o Damião para mim. Damião precisou se ausentar, já tinha comentado. Eu acho que talvez a questão que seja levada em conta, Benedito, mas quer dizer, talvez não é a mais importante, né? Mas é só uma ponderação, é a questão do prazo, né? Porque senão seria mais né, assim, aguardar, né, o término de todo o processo que vai começar em outubro, né, para ver os alunos excedentes, né? Então isso demoraria mais um tanto, né, de tempo para que a gente tivesse os números finais aí, pudesse fazer fazer uma nova versão, né, da divisão. Mas nada que acho que impeça, né? Assim, acho que de fato é bom que a Aurora e o Damião possam fazer essa reflexão também e trazer isso para vocês depois, tá bom? André, só complementando isso aí que você falou, realmente a gente, né, chegou a conversar sobre essa questão e uma questão que a gente achou assim que dificulta um pouquinho mesmo é essa questão do prazo, porque o resultado da lista de espera, para a gente ter uma ideia, ele sai no dia 4 de novembro. E aí a gente pensou, foi justamente essa questão, né, que a gente pensou nessa possibilidade e, em contrapartida, teria esse dificultador, que atrasaria um pouco essa distribuição. Por isso que, assim, a gente ponderando tanto, a gente achou melhor encaminhar isso para o CODIR, né, para ele decidir. Ok. Mais alguém, pessoal? Ok? Tudo bem. Então, agradecer a presença de vocês. A reunião hoje foi 1h30 mais ou menos. Eu vou... Semana que vem a gente não tem, né, o nosso encontro, então a gente está fazendo de 15 em 15 dias. E aí na outra, né, acho que dia 8, a gente retoma então com o nosso projeto, tá bom? Então, continuo à disposição de vocês, né? Se vocês precisarem, a gente vai estar, né, podem contar com a gente, tá bom? Então, boa tarde a todos, bom final de semana, até a próxima oportunidade.